Então vamos lá, continuando nessa aula, a gente vai falar sobre uma visão que para mim é uma das mais importantes para serem incluídas numa rotina de análise de dados. Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo, né, bem simplesinho, dado real, de um anunciante de geração de leads que tem na barra aqui o volume de leads e na linha lilás o CPA, né, o custo por lead. Você vê que eu espertamente já botei aqui tratado, né, para ninguém, né, achar que é casa de ferreira, espeto de pau. Então, nesse caso, ó, veja, se eu pedir para comparar como é que foi o resultado de junho versus maio. Aqui, ó, eu caí o volume de leads 100 para 72, 30% aí, e ainda aumentei o CPA, ou seja, piorei o meu custo por lead. Com certeza, junho foi pior do que maio. Não tem discussão aqui. E agora, julho contra junho. Eu aumentei o volume de leads e ainda reduzi o CPL. Pô, melhorei pra caramba. Aumentei volume e melhorei minha margem. Também, julho, definitivamente, foi melhor do que junho. Agora, se eu perguntar, agosto versus julho, o que aconteceu aqui? Eu aumentei o volume de leads daqui para cá de 120 para 143, mas eu também aumentei o meu custo por lead. Você vê que percentualmente falando, aqui foi aproximadamente 20% e aqui uns 10%, vai, 12%, perde 12% mais aqui. Então, 12%. Então, assim, o que é negativo esse cenário aqui de baixo, né? Então, assim, aumentei o volume em 20%, mas em compensação eu acabei encarecendo meu custo por lead em 12%. E aí, qual mês foi melhor? Agosto ou julho? Antes de você, da gente seguir aqui, realmente para pensar o que você escolheria. Você preferia, pensando como dono do negócio, você preferia ter 23 leads a mais, e aí aqui vamos chamar de lead qualificado, tá? Para a gente não ter problema. Você é responsável pela parte de marketing. E aumentando em 10%, ou o outro cenário, o cenário do mês de julho. Você volta para o cenário anterior para otimizar o mês seguinte, por exemplo. Nesse caso, você vai falar, um monte de gente vai falar, né, você pode pensar aí, não, depende, esses 23 leads, depende da taxa lá de conversão em contrato, depende da MRR dele, depende, né, se esse CPA aí vai me prejudicar lá na ponta quando eu estou olhando para o lucro. Claro, depende, mas como eu já falei, e essa parte a gente já viu que é importante entrar a fundo. E agora você vai ter metas também envolvidas e tudo mais, mas você não está querendo dizer se o resultado foi bom ou ruim. Lembre-se da pergunta. Você está querendo saber, a minha pergunta foi, o mês de agosto foi melhor ou pior que julho? No final do dia, você vai ver que sempre a gente teria que entrar no lucro. Só que para a gente simplificar, eu estou considerando que a gente estabilizou aquelas métricas mais aprofundadas e você, como responsável pelo marketing, vai poder trabalhar olhando para lead qualificado e custo por lead qualificado já tratado. Tá? Porque senão você não consegue agir no dia a dia. Você sempre vai ter que perguntar para o seu financeiro o que aconteceu. Isso não tem como atuar assim. Entendeu? Então você precisa usar o seu cenário atual, né? Usar o que você tem em mãos aqui para tomar uma decisão. E é possível. Aqui nesse caso, se você for entender, se fosse fazer aquele delta, né? E calcular mais 20% menos os 12% que piorou, o meu delta vai dar 12 aqui. O meu delta vai dar 8% positivo aqui. Então, nesse caso, deu mais 8 aqui, né? Então, quando o delta é positivo, você tende a achar que vale a pena. Mas e se tivesse encarecido não 12, mas 14% aqui no CPA? E se fosse 18% encarecendo? Ainda assim, valeria a pena aumentar em 20% o volume de leads, aumentando em 18% o custo por lead qualificado? Então, você vai entender que existe uma subjetividade nessa análise. Alguns podem preferir trazer mais volume, por mais que esteja consumindo um pouco a mais, porque a prioridade é crescimento, né? Então, sempre vão ter vários fatores. Mas para você responder, cara, agosto foi melhor que julho, não pode ter subjetividade. E tem um caminho para isso. O caminho
é você fazer a padronização, normalização do dado. Caramba, que isso? Já começou a ficar mais complexo? Não, é bem simples. Isso aqui, por exemplo, dá para fazer ainda em Excel, em planilha, em formulazinha da célula. Não precisa nem ficar programando, nem nada do tipo. É uma coisa simples. Quando você está falando de padronização, por exemplo, você usa a média e desvio padrão. Você já tem pronto. Quando você está usando a normalização do dado, você pega o valor máximo e mínimo da amostra e faz a fórmula está aqui. É bem simples de aplicar. E você, aplicando isso no seu dia a dia, nos seus relatórios, nos seus dashboards, você vai fazer uma vez, né? E depois você automatiza o processo, simplifica ali para que você não tenha que ficar fazendo a conta toda hora. Mas é importantíssimo. Por quê? Porque no caso aqui de padronização, eu gosto, né, padronização ou normalização ali, nesse exemplo aqui, ó, você está botando a média igual a zero, todos os valores, tanto do volume de leads quanto do custo por lead ali, você está botando todos eles numa média zero, igual a zero, desvio padrão igual a 1. Não precisa entrar nos detalhes técnicos aqui. O ponto-chave é você entender o que você consegue com isso. Você consegue combinar duas métricas que tem um range, uma faixa de valores muito discrepante entre elas. Por exemplo, volume de leads. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou trazendo em azul, né, o volume de MQLs, né, então, o Marketing Qualified Leads, e o custo, o CPA dele, né? Então, o custo pela MQL ali. Nesse caso, já padronizado. Qual é a parte boa aqui? Quando, né, se você vê no exemplo anterior, o custo por lead, muitas vezes ele pode ser, se for muito barato, ele pode ser variar de R$1 até R$5, enquanto o volume de lead você variar entre 500 e 10 mil, sabe? Então como é que você faz quando você tem métricas que tem uma ordem de grandeza muito diferente entre a outra? Você faz esse processo e aí você traz eles para essa mesma ordem de grandeza e você consegue com isso fazer o quê? Combiná-las. Você vê que está aqui, ó, eu fiz o processo com CPA e com MQL, e aí eu posso somar as duas. Aí eu vou ter um gráfico, no final das contas, simplificado para isso aqui. E é claro, eu peguei nesse exemplo real, eu peguei um período mais longo para a gente poder olhar mais dados aqui e você entender o benefício dessa visão. Aqui eu trouxe uma métrica que eu chamei de eficiência. Então, a minha eficiência aqui é combinando volume de leads com custo por lead ali qualificado. E aí eu tenho uma única métrica para dizer a minha eficiência ao longo dos meses. Se eu perguntasse, né, perguntar exemplo, como é que foi, né, agosto comparado com julho? Julho foi melhor, o valor é maior. Quanto maior o valor, melhor a eficiência dele. Qual foi o pior mês de toda essa série histórica? Janeiro de 22. Qual foi o segundo pior mês? Fevereiro de 22. Qual foi o melhor mês? Maio de 22. Então, eu não tenho subjetividade, não importa a sazonalidade aqui, não importa fator externo, não importa nada. Aqui eu estou querendo dizer, né, se um mês foi melhor que outro. Qual foi o melhor mês dentro daquele período histórico, obviamente olhando a eficiência, porque de novo, não adianta você trazer um volume absurdo de leads se você explodir o custo por lead a ponto de dar prejuízo, ou não adianta, né, você fazer o inverso também, melhorar muito o custo por lead e não está trazendo volume nenhum, tem um time de vendas tudo ocioso, sem conseguir fechar contrato, sabe? Então, aqui você acaba com subjetividade, você consegue ter uma única métrica dizendo qual foi o melhor mês. E aqui, fazendo esse gráfico, ele já fica bonitinho, tá vendo? Se eu tirar a papagaiada aqui, ele fica bonitinho, já consegue rapidamente responder para alguém qual foi o melhor mês. E aí, você dá até para melhorar, você pode transformar esse gráfico aqui num ranking, ordenando do maior valor para o menor valor. Você já tem um ranking dos melhores meses ao longo desses X meses que você pode analisar. Você vê que esse período de análise aqui é até um período bacana, de 12 meses, que eu pude analisar, né? Muitas vezes aquele problema que eu falei, o período de análise não é muito confiável, você só pode analisar os últimos 4, 5 meses. Aí você não pode ter um aprendizado como esse. Mas isso que é muito bacana, gente. Você consegue rapidamente, assim, na hora, bater o olho aqui, você já consegue dizer qual foi o resultado. Aqui, naquele gráfico inicial que eu mostrei, né, para cá, tirando também essa bagunça aqui,
você já não consegue dizer rapidamente qual o melhor mês. Não consegue. Pode fazer o exercício aí, você vai ver. No mínimo você vai demorar um século e ainda vai cair na subjetividade, porque o único jeito, né, ou das melhores maneiras é fazer esse processo de padronização e normalização do dado, tá? Então você precisa fazer isso. E aí, depois que você entendeu, pô, beleza, vamos supor que você tivesse aqui no mês de dezembro, tá? Então, ó, caramba, não foi a pior eficiência histórica, mas não foi legal também, não foi nem positivo. Então a eficiência não foi muito boa. Caramba, o que eu fiz no melhor mês então? Eu vou comparar dezembro com maio, para poder falar, pô, o que eu fiz aqui nesse mês agora que passou, digamos que esteja no início de janeiro, né, do ano seguinte. O que aconteceu nesse mês aqui que não aconteceu como aconteceu ali em maio, que foi esse resultado fantástico? Eu vou comparar dezembro com maio. Sim, eu posso comparar um mês independente da sazonalidade, porque eu estou olhando a eficiência. Eu quero, depois de entender qual foi melhor, né? A segunda pergunta, lembra? Primeiro eu entendi se foi bom ou ruim. Aí eu vou olhar pelas minhas metas, meu dado, no final do dia ali, entender se eu botei dinheiro no bolso, por exemplo. Ou de acordo com a minha estratégia, se eu conseguir crescer. Aí cada empresa vai ter sua meta. Depois disso eu perguntei, pô, mas está melhor ou pior? Né? Aí eu comparei, estou comparando agora, posso comparar um mês. Mas depois de entender, então, eu parei aqui, ó. Pô, eu quero saber, então, por que maio, aí é a terceira pergunta, por que melhorou ou piorou, ou por que está melhor ou pior maio em relação a dezembro? Aí eu preciso descer mais um nível. Nesse caso, se eu estou olhando, vamos supor que isso aqui seja o consolidado de todo o investimento em marketing. Aí eu vou ter que olhar meus canais de aquisição. Pô, quanto eu investi em influenciadores, quanto eu investi, sei lá, em estratégias de inbound marketing, quanto eu investi em outbound marketing, ou seja, mídia paga, em Google. Aí dentro de mídia paga eu tenho Google, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Meta Ads e por aí vai, né? Que é Facebook, Instagram e tudo mais. Então, nesse caso, eu tenho que ir destrinchando. Em cada segmentação dessa que eu for olhar, eu tenho que ter a visão de eficiência para eu poder rapidamente saber, porque se eu não estou buscando a eficiência aqui do mês de maio, porque aquele mês de maio, quando eu fui olhar os dados a fundo, realmente, cara, foi um mês fantástico, eu preciso repetir isso. Então, tem que olhar a eficiência, essa mesma métrica, pelas segmentações. Só que qual é o problema aí? Quando você vai analisar por que melhorou, eu já dei um exemplo aqui de canal de aquisição, dentro de cada canal de aquisição mídia paga, eu tenho Google e Meta Ads. E aí eu tenho, dentro de Google, eu posso ter Google Shopping, Google Search, Display. Em Meta eu tenho campanha de catálogo, né, o Advantage Plus, uma campanha mais generalista, ou outro tipo de campanha de geração de leads. Que depois, cara, eu posso ter uma variedade enorme. Além disso, eu tenho outras segmentações, demográficas e geográficas, por exemplo. Então, posso fazer uma análise do Rio de Janeiro contra São Paulo. Posso fazer uma análise, por exemplo, dentro de cada estado entre cidades. Além disso, eu posso fazer uma análise por categoria de produto. Se eu sou um e-commerce, posso vender sapato versus bolsa, então eu posso olhar, porque pode ter ticket médio diferente, pode ter margem diferente, pode ter resultado diferente, portanto, eficiência diferente. E aí eu vou quebrar por essa segmentação também. No final do dia, qual é o problema mais para deixar o negócio mais complexo? Você ainda pode ter essa inter-relação entre essas segmentações. Então, eu posso, em São Paulo, olhar a categoria de sapato de bolso. Eu posso, dentro de Google Shopping, olhar dispositivo celular ou desktop. Então, você tem, nas APIs das plataformas, você tem uma possibilidade de segmentação enorme, né? No Google Analytics também, no seu próprio negócio também. Então, você tem uma complexidade gigantesca. Por isso que nesse caso você tem que usar esses 4 recursos então que eu expliquei aqui, né? Então, se não lembra, já volta, recapitula, anota, mas você usando esses 4 recursos, eu vou nas próximas aulas trazer 2 técnicas, né, de forma mais macro, para te dar o quê? Uma metodologia, para você ter uma forma de analisar padronizada, para que você sempre chegue na conclusão correta. Tá? E essas 2 metodologias, né, são 2 técnicas que eu vou usar para a gente fazer as análises, é o que eu chamo de técnica da lente convergente e eu, obviamente, não podia deixar de trazer aqui o princípio de Pareto, né, que realmente a gente vai escolher
Você vai ver que vai ficar claro quando a gente aplica o princípio de Pareto, que a gente, cara, não tem tempo para fazer 1000 análises. Então você precisa focar no que mais importa. E a própria análise da técnica aqui de lente convergente, você respeitando esses outros recursos que eu te dei, você vai ver que o dado é lindo, cara, porque o dado vai te guiando na conclusão. Não é você que vai decidir qual relatório você vai analisar, é o dado que vai te dizer aplicando essas duas técnicas, né? O princípio de Pareto e a técnica da lente convergente. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nelas com estudos de casos reais, né, em várias plataformas aqui para deixar bem tangível e você saber como aplicar no seu dia a dia.